Fala, rubro-negro, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Leandro. Bom, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê um like, acione o sininho e comente lá o que você espera do time do Flamengo, o que você acha que esse time do Flamengo pode melhorar, o que ele pode fazer para se encaixar melhor na questão tática, né? Isso será de grande ajuda para o canal poder crescer cada vez mais, né? Então vamos lá, né? Vamos lá falar das escalações dos dois times, né? Bom, começando com o Fluminense, no gol veio Fábio, lateral direito Guga, dupla de zaga Inácio e Thiago Silva, lateral esquerda Gabriel, aí veio no meio os volantes, né? Dupla de volantes Martinelli e Hércules, aí teve aqui na meia John Arias, o Riquelme e o Agustin Canóbio. E no ataque, na verdade no ataque são dois, né? O Canóbio e o Germancano, mas o Germancano ele ficou mais enfiado lá na zaga do Flamengo, né? Lá ele. Agora para o Flamengo, né? No gol, Agostinho Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandro, depois entrou a Ayrton Lucas, depois a gente vai falar, e o Pulgar, o Everton Araújo, o Gerson, o Plata, Michael e Bruno Henrique. Bom, agora vamos para o reserva, né? Um banco que entrou, né? Vou falar aqui só dos que entraram e só do time do Flamengo. Bom, o Alexandre saiu, entrou o Ayrton Lucas aos 8 minutos de jogo, né? E o Juninho entrou no lugar do Plata aos 61 minutos. Luiz Araújo entrou no lugar de Michael aos 61 minutos. Everton, o Cebolinha, entrou no lugar de Bruno Henrique aos 87 minutos e o Alan no lugar do Pulgar aos 87 minutos. Bom, agora vamos para a estatística, né? Vamos lá para o primeiro tempo. Fluminense com 39% de posse de bola, Flamengo 61%. Tentativa de gol, 1 do Fluminense, 5 do Flamengo. Chutes no gol, 0 do Fluminense, 1 do Flamengo. Chutes para fora, 1 do Fluminense, 2 do Flamengo. Chutes bloqueados, 0 do Fluminense, 2 do Flamengo. Escanteio, 3 para o Fluminense, 3 para o Flamengo. Defesas do goleiro, 1 do Fluminense. Impedimentos, 2 do Fluminense. Faltas, 5 do Fluminense, 10 do Flamengo. Porra. Cartões amarelos, 1 do Fluminense e 2 do Flamengo. Passes, 187 do Fluminense. Dos 187, 140 foram passes certos. São 75% do total dos passes. Do Flamengo, 250 passes. Dos 250 passes, 208 eram passes certos. Isso representa 83% dos passes certos do Flamengo, dos passes totais do Flamengo. Isso no primeiro tempo. Segundo tempo. Voltando aqui. A questão das faltas, né? Eu não gostei muito do juiz porque ele foi muito seletivo. Teve falta do Flamengo? Teve falta do Flamengo. Mas o Fluminense bateu pra caramba. O juiz não deu muitas faltas que o Fluminense estava fazendo. É do jogo, né? Segundo tempo, vamos lá. Posse de bola, 41 do Fluminense, e 59 do Flamengo. Tentativas de gol, 2 do Fluminense, 6 do Flamengo. Chutes no gol, 0 do Fluminense, 1 do Flamengo. Chutes para fora, 1 do Fluminense, 3 do Flamengo. Chutes bloqueados,
1 do Fluminense, 2 do Flamengo. Escanteios, 2 do Fluminense, 3 do Flamengo. Defesas do goleiro, perdão. 1 do Fluminense, 0 do Flamengo. Impedimentos, 0 do Fluminense, 1 do Flamengo. Faltas, 13 do Fluminense e 2 do Flamengo. Cartões amarelos, 2 do Fluminense e 1 do Flamengo. Passes, 185 do Fluminense. Dos 185, 144 foram passes certos. Isso representa 78% dos passes do Fluminense. Do Flamengo, 301 passes. Dos 301, 262 passes certos, 87% é o que representa o passe certo do Flamengo. Agora fazendo a somatória do primeiro tempo e do segundo tempo, o total, né, do jogo. Bom, posse de bola, 40% do Fluminense, 60% do Flamengo. Tentativas de gol, 3 do Fluminense, 11 do Flamengo. Chutes no gol, 0 do Fluminense, 2 do Flamengo. Chutes para fora, 2 do Fluminense, 5 do Flamengo. Chutes bloqueados, 1 do Flamengo, 1 do Fluminense, 4 do Flamengo. Escanteios, 5 do Fluminense, 6 do Flamengo. Defesas do goleiro, 2 do Fluminense, 0 do Flamengo. Impedimentos, 2 do Fluminense, 1 do Flamengo. Faltas, 18 do Fluminense, 12 do Flamengo. Cartões amarelos, 3 do Fluminense, 3 do Flamengo. Total de passes, aí vem Fluminense, 372 passes. Dos 372, 284 passes certos, que representam 76%. Do Flamengo, 551 passes. Dos 571 passes, foram 470 passes certos, que é 85% dos passes totais. Agora vamos lá para a classificação do campeonato. Hoje é sábado, jogo do Flamengo, Fluminense e Flamengo. Então ainda tem o jogo de domingo, jogos, né? Então hoje está assim: primeiro lugar, Volta Redonda, 16 pontos. Segundo lugar, Flamengo, 14 pontos. Terceiro lugar, Vasco, com 13 pontos. Quarto lugar, Botafogo, com 12 pontos. Quinto lugar, Sampaio Corrêa, com 12 pontos. Sexto lugar, Nova Iguaçu, com 12 pontos. Sétimo lugar, Maricá, com 11 pontos. Oitavo lugar, Fluminense, com 11 pontos. Nono lugar, Boa Vista, com 10 pontos. 11º lugar, Madureira, com 9 pontos. 11º lugar, Portuguesa, com 7 pontos. 12º lugar, Bangu, com 3 pontos. Bom, vamos lá para os gols marcados. O Flamengo tem 17 gols marcados. Gols contra, 5 gols contras e saldo de 12 gols. Bom, vamos lá para o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi um jogo interessante, porque eu não considero um jogo ruim, né? Só que foi um jogo muito pegado, muita intensidade, muita intensidade e pouca técnica. Então foi um jogo ruim de se ver, mas não aquele que péssimo jogo horrível. Deu para notar que o Fluminense, ele em determinado momento, ele não veio para jogar para ser um jogo aberto, né? A gente viu que o Flamengo ele se mostra mais com os dois times jogando aberto, mas o Fluminense ele não veio com essa estratégia, não veio com essa ideia de jogar com o jogo aberto. Fechou muito, com muita marcação, muito pegado, muita força, muita vontade e pouco futebol. Mas essa é a ideia do Mano. Se você vê quem é o Mano é esse tipo de treinador.
é da mesma escola do Tite, do Luiz Felipe Scolari. Então eles têm essa pegada de muita marcação, muita força, e foi basicamente isso que ele fez contra o Flamengo. E é nítido, né? Quando os caras jogam contra o Flamengo, eles sempre jogam assim, né? Não é só o Fluminense, você vai ver os próximos jogos contra o Botafogo, contra o Vasco, você vai ver o que vai ser esses jogos. Então, o Mano, ele conseguiu anular algumas jogadas do Flamengo que se usava muita força física e pouca técnica, e muita correria. Aí você deu para ver que o Filipe Luís tentou sair em algumas vezes, né, da marcação do Fluminense, dessa marcação pegada. O Flamengo entrou na mesma onda, chegando junto, muita força, muita pegada, também não teve muita técnica, isso foi dos dois lados, mas o Flamengo arriscava mais, tentava mais, porém o jogo foi muito amarrado, não foi aquele jogo, que jogo maravilhoso, foi um jogo amarrado. Essa foi a proposta do Fluminense no primeiro tempo. É tanto que aí, indo para o segundo tempo, você vê que no segundo tempo o Fluminense ele joga parecia que estava mais cansado, né, do que o Flamengo. Não tinha tanta correria, o Flamengo cadenciou mais o jogo, o Flamengo foi bem melhor, bem superior ao Fluminense, e era notório você ver que o Fluminense ele ficou muito abaixo do Flamengo. Se você analisar a estatística, isso vai corroborar com o que eu estou falando agora, com o que eu falei. O Flamengo levava muito mais perigo de gol para o Fluminense, não fez o gol, mas foi muito melhor. Ainda mais com a entrada de um cara, do Luiz Araújo. O Luiz Araújo faz muita diferença nesse time. Eu acho que ele deveria ser titular. Eu entendo o que o Felipe quer fazer. Ele quer trabalhar o time do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Ele quer dar eu entendi que ele quer dar aquele estanque de início, fazer o máximo de pontuações no início, porque depois eles têm que parar para ir para o Mundial de Clubes. Então eu entendi que ele está fazendo trocas de jogadores, dando minutagem, mas não querendo arrebentar o cara. Então eu tenho quase certeza que se não fosse isso, na minha visão, eu acho que o Alexandre ele ficaria no jogo para tentar mais alguma coisa ali, se não fosse essa ideia que o Felipe está colocando no Flamengo, se preparar para o Campeonato Brasileiro, não estourar o jogador agora. E é tanto que o Alexandre saiu normal, saiu andando tranquilão. É claro, a gravidade eu não sei, mas pelo jeito que ele andou, normalmente quando o cara estoura alguma coisa, ele cai no chão, ele faz aquele estardalhaço todo. Ele não, foi normal. Mas eu tenho quase certeza que é isso, ele se protegendo de alguma coisa pior que possa vir a acontecer. Cara, o jogo foi isso, cara. Eu acho que teve alguns lances interessantes, por exemplo, do Bruno Henrique, teve uma coisa do Cebolinha, do Luiz Araújo, teve boa jogada dentro desse jogo travado. Para mim, na minha visão, o Flamengo foi bem superior. O jogo em si não foi muito agradável, não foi aquele jogo de muita triangulação, muita jogada de pressão, de força no ataque, mas foi interessante para ver como que a zaga ia se comportar. E eu gostei da zaga, cara, não foi uma zaga ruim e relaxada. A zaga que vem jogando também há um bom tempo junto, né? Então, esse daí acho que foi algo de agradável no jogo. A gente vai esperar isso durante um bom tempo. Isso vai acontecer com muitos jogos no Campeonato Brasileiro, pode ter certeza.
que muitos times vão jogar assim contra o Flamengo, com muita pressão no início e depois cadenciar o jogo, porque esse é um dos jeitos de segurar o Flamengo, isso é fato. O Flamengo é um time rápido e leve, não é um time pegado e pegado, pegado o Flamengo porque ele bate bastante. Se você parar para analisar, o Flamengo também sabe bater, não é aquele time que fica apanhando o jogo todo, não. Tanto que, se você for ver o Pulgar, todo jogo ele tem um amarelinho. É claro que tem a implicância do árbitro, né? Que o árbitro é muito fraco nesse campeonato carioca. O campeonato carioca em si ele é todo fraco. Para mim, deveria ser mudado esse sistema. Como eu sempre falei, ele, para mim, tem que ser em outro formato, talvez um formato de Copa do Mundo, iniciando no dia 10. Um exemplo, poderia os times mais importantes do Rio, que é o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, entrar nessa semana agora, na segunda semana de fevereiro, disputando um torneio como se fosse uma Copa do Mundo. Seria muito mais importante e daria esse tempo de pré-temporada. Mas foi interessante, porque o Flamengo queira ou não, está numa pré-temporada, trabalhando os jogadores para o Campeonato Brasileiro e Mundial, e tem a Libertadores também, e Copa do Brasil, é muito campeonato, então a gente tem que dar um voto de confiança do que esse time é capaz de fazer. Um voto de confiança no Felipe, né? No que ele é capaz de fazer para que esse time possa se comportar de uma maneira que nós possamos aplaudir, né? Então é isso aí. Eu acho que vai ser interessante daqui para frente ver o comportamento dos atletas, do time, com clássicos, com jogos mais difíceis. Vai ser bom para a gente poder analisar como que o time vai se comportar, né? E não se esqueça que será o jogo agora na quarta-feira contra o Botafogo, e depois vem o jogo no final de semana contra o Vasco e o último jogo contra o Maricá, né? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar lá o sininho, dê o like e comente. O que você acha que o time deve fazer para se proteger, ter uma marcação mais firme e um ataque muito mais forte, muito mais rápido. E sair de uma situação, o que o Felipe Luiz deve fazer para sair de uma situação desse tipo, igual essa que o Mano Menezes fez com o Fluminense para com o Flamengo. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu!